Olá, gente, bom dia. Para os alunos dos primeiros anos do ensino médio, nós temos uma série de atividades que se iniciam lá no livro didático de vocês pelo capítulo 1 e que já começamos a trabalhar em sala, mas infelizmente por conta da pandemia nós temos que recorrer a esse expediente aqui, que são estas aulas ou esses vídeos que eu vou postar para que vocês assistam. Basicamente eu vou fazer um resumo daquilo que vocês já desenvolveram a atividade, né, responderam as questões sobre esses dois capítulos, ok? Bom, tudo começa pela questão do que é história. O que a história estuda? Nós vimos durante as aulas, e vocês responderam questões sobre isso, de que a história é basicamente uma ciência que estuda os seres humanos no decorrer do tempo. Então, é a história dos seres humanos no decorrer do tempo neste planeta. Basicamente, o historiador procura detectar nessa história as transformações, né, as mudanças e as permanências que essa história acaba sofrendo no decorrer do tempo. Para realizar esse trabalho, os historiadores recorrem às fontes históricas, né, que são basicamente vestígios deixados pelos seres humanos na sua viagem, nessa vida durante o decorrer do tempo no planeta. Essas fontes históricas, né, elas podem ser de diversas naturezas, são fontes escritas. Então, quando você se depara com um documento, né, com um jornal, com uma série de objetos que são visíveis, né, elas servem de elemento, né, de material para o trabalho do historiador. Né? Então você tem um documento, um jornal, uma revista, um livro, né, uma letra de música. Né? Essas são fontes históricas materiais. E nós temos as imagéticas, ou seja, são representações de passagens da história da humanidade que ficam registradas em pinturas, como por exemplo, caricaturas, desenhos, reproduções em cenas de filmes, né? História em quadrinhos. Essas são as imagéticas, né, que a gente considera. E temos também as fontes orais, relatos, né, depoimentos de pessoas que ficam registradas e que servem como elemento de consulta pelo historiador. E tem a cultura material, as fontes materiais da história. Basicamente, são aqueles objetos deixados pelos seres humanos no decorrer do tempo, que podem ser desde uma enxada, uma foice, né, uma colher, um prato, uma lança, uma espada, uma faca, né, todo esse tipo de objeto. Pois bem, esses elementos todos então se tornam nas fontes históricas usadas pelos historiadores para compor essa história. Inclusive, o livro de vocês, todo ele foi confeccionado tendo como base a análise dessas fontes históricas. Depois foi falado com vocês sobre a questão da cultura. O que é cultura? Né? Porque as pessoas às vezes utilizam esse termo de uma maneira errada, quando dizem, por exemplo, que tal pessoa não tem cultura, ou que tal povo não tem cultura. Isso não existe, porque a cultura é tudo que é feito pelos seres humanos, ou resulta do trabalho deles e de seus pensamentos. Então essa seria uma definição do que significa cultura. Né? E todos esses elementos, então, compõem numa sociedade que a gente chama de patrimônio cultural. Então, patrimônio cultural é tudo aquilo que tem valor, né? Mesmo que não se consiga definir um preço. Por exemplo, o quadro da Mona Lisa. Como é que você vai mensurar o preço daquela obra? Não tem. Né? Muito bem. Existem diferentes visões sobre o que seja patrimônio cultural no decorrer da história, especialmente no decorrer da história brasileira. Né? O que nós temos como definição veio da Constituição Brasileira de 1988, né? Que diz textualmente:
constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, portadores de referências à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, tudo que é produzido pela sociedade brasileira compõe o nosso patrimônio cultural. Essa Constituição também define que todos os grupos formadores da sociedade brasileira, né, não só o homem branco, mas os indígenas e os negros, né, devem ter as suas manifestações levadas em conta na definição da cultura brasileira ou do patrimônio cultural brasileiro. Então nós temos, por exemplo, como herança das matizes, né, ou como parte da herança deixada pelos negros, né, a sua culinária, as suas manifestações religiosas, né, as manifestações de diversão, de lazer, né, os índios com seus hábitos, costumes, junto com aquilo que foi deixado o que foi construído pelos homens brancos, compõe então esse patrimônio cultural brasileiro, ok? E aí nós chegamos numa questão fundamental, que é falar sobre o tempo, porque a história trata da vida dos seres humanos no decorrer do tempo, né? E sempre foi um desafio para a humanidade saber contar o tempo, ou perceber a passagem do tempo, né? Na antiguidade, os humanos construíram relógios baseados no ciclo do Sol. Nós temos a clepsidra, né, que é um instrumento, basicamente dois recipientes, um cheio de água, né, que despeja no outro. Então, esse tempo de despejar toda a água era um elemento de contagem de tempo, né? Aí depois veio a ampulheta, que é um sistema semelhante, só que no lugar da água, a areia, né? Chegamos ao relógio mecânico até chegarmos ao relógio digital, tá? Então são objetos usados, desenvolvidos pelos seres humanos para marcar a passagem do tempo, contar a passagem do tempo, tá? Em história, nós trabalhamos basicamente com a ideia de tempo cronológico, né? Porque como nós trabalhamos com a vida do ser humano no decorrer do tempo, então nós temos que fazer essa contagem. Cronologia é contar a partir de um princípio e discorrer sobre o desenvolvimento desse tempo, né, em um longo período. Fora isso, nós temos também, o cronológico é esse que a gente tem no calendário, por exemplo, né? Mas nós temos também o tempo histórico, né, que trata da vida e das experiências humanas, né, como elemento de ações, de acontecimentos, né? Porque você tem, por exemplo, a Revolução Francesa. Ela foi um acontecimento fundamental na história da humanidade e ela tem um tempo, né, de ocorrência, aproximadamente 10 anos nesse caso, tá? Então nós temos que considerar que esse tempo, essa contagem de tempo histórico, né, é específico dessa disciplina e que tem relevância para nós, não necessariamente para os outros, para as outras disciplinas, por exemplo. Como eu disse, os seres humanos eles sempre tiveram uma preocupação de fazer uma contagem do tempo, né, e de perceber a passagem do tempo. Na antiguidade, as pessoas analisavam o tempo a partir dos fenômenos da natureza. Então, quando o sol nascia, as pessoas começavam a desenvolver as suas atividades e faziam as atividades no decorrer do dia. Aí, o sol se pondo, acabou a claridade, as pessoas se recolhiam, né? Especialmente nas cavernas. Estamos falando da época lá da antiguidade. No decorrer do passado tempo, já no século XVIII, na Inglaterra, desenvolveu-se o relógio mecânico, né? E aí a contagem do tempo ganha outro significado, é o que é chamado tempo da fábrica, né? Como ali na fábrica já existe uma relação de compra e venda, não só de produtos, mas também do tempo de trabalho das pessoas,
para o dono da fábrica era importante saber quanto tempo a pessoa deveria ficar na fábrica trabalhando para receber X de salário. Daí a necessidade de se fazer uma contagem mais precisa do tempo. E daí o relógio mecânico, ok? Bom, o tempo ele pode ser analisado de maneiras diferentes. Nós temos contagem de tempos de curta duração, né? Média duração e longa duração. Curta duração por exemplo, o tempo de campanha de um candidato à presidência da República. Isso é um tempo curto, tá? Média duração como, por exemplo, as flutuações no interior de uma estrutura. Por exemplo, voltando à Revolução Francesa. Então você tem, num período de 10 anos, uma série de acontecimentos que compõem o tempo de duração da Revolução Francesa. E temos os chamados de longa duração, né? Como, por exemplo, o surgimento do cristianismo, né, no mundo ocidental, que tem aproximadamente 2020 anos. Né? Essa é uma ideia de tempo de duração longa, ok? E para finalizar, nós sabemos que os seres humanos procuram registrar a passagem do tempo. E essa contagem, ela desce no nível, por exemplo, do segundo, da hora, né, do dia, da semana, mês, ano, década, século, milênio e por aí vai. Então nós temos todas essas graduações para facilitar na identificação dos acontecimentos e na contagem do tempo que é característico do ser humano.